Olá! Hoje nós vamos falar sobre probióticos e nada mais, nada menos, chamei o Dr. Felipe Bertolo, que é mestre em gastroenterologia pela Santa Casa de São Paulo e professor da MESCAM. Então nós vamos começar perguntando, o que são probióticos? Bem, obrigado pelo convite. Probióticos nada mais são do que suplementos. É importante que as pessoas acham que isso são remédios, né? E no fundo, os probióticos ainda não são considerados remédios. Para que eles servem? A ideia do probiótico é que a gente consiga dar ao nosso intestino bactérias que, no fundo, não devem causar nenhuma doença. Então, essa é a grande função do probiótico. O centro da pesquisa seria a gente fornecer ao intestino bactérias que podem fazer bem, mas que em suma não fazem mal. E eu ouço muito falar também de pós-biótico. Qual a diferença de pré e pós-biótico? Como que é essa diferença no nosso organismo? A gente tem duas classes. A gente tem os pré-bióticos e os probióticos. O que é pré-biótico? O pré-biótico é quando eu dou uma fibra, eu dou um açúcar, eu dou algum nutriente que vai selecionar bactérias boas. O que é probiótico? Probiótico é quando eu já dou a bactéria para ele. Então, se eu, no meio do laboratório, crio uma bactéria, eu pego essa bactéria e já dou a ele. Isso é considerado um probiótico. Então, para ajudar, né, o organismo a se reorganizar. Então, nada mais do que organizar a flora do intestino. E daí vem a desorganização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a disbiose. Perfeito. A disbiose é quando eu tenho uma quebra nesse ecossistema que forma as bactérias todas dentro do nosso intestino, elas juntam, formam um ecossistema lá dentro. Quando eu tenho essa quebra, dessa harmonia dessa flora intestinal, eu tenho um aparecimento da disbiose. Normalmente isso é dado frente à diminuição do número de bactérias que formam esse ecossistema. Entendi. E aí, essa disbiose, ela pode levar a muitas doenças. Pode levar, por exemplo, a um paciente ser diabético, pode levar ao aparecimento de um paciente, ao aparecimento de uma neoplasia, de um câncer, pode aparecer até outras doenças degenerativas, como Alzheimer, depressão e por aí segue. Então, você já me adiantou um pouco da próxima pergunta, que seria as principais indicações. Mas, assim, como que a gente reconhece? A gente já sabe que melhora um monte de coisa, mas como que a gente vai reconhecer, por exemplo, na população geral, quem tem algum sintoma específico que precise ou também pode ser usado em quem não tem nada? Como é que funciona isso? Então vamos tentar separar essas duas populações para a gente. Na população que foi exposta, por exemplo, a um antibiótico recente. Então ele foi exposto a um antibiótico, lógico que esse antibiótico vai quebrar esse ecossistema que essas pessoas têm dentro do intestino e provavelmente podem cursar uma disbiose que pode durar ali poucos dias, poucas horas, ou até mesmo tem um trabalho que mostra que pode durar até 2 anos essa disbiose. Esses pacientes, eles precisam ser orientados a usar o menor tempo possível. O médico, o ideal é que use o menor tempo possível de antibiótico para que esse abalo seja o menor possível. E essas pessoas, elas têm que ser orientadas a ter a vida mais saudável possível após o tratamento dessa infecção. Hoje a gente sabe que não é muito desejo da gente, a gente não tem hoje muito instrumento que manipula isso de maneira 100% eficaz. O que a gente precisa fazer é transformar, dar condições para o intestino para ele voltar a ser o mais saudável possível. Então, exemplos práticos. Se você usa pessoas que usam antibióticos recorrentemente, pessoas que usam o antibiótico, mas estão internadas no hospital, que vão se expor a ambientes cada vez mais restritos, são pessoas que têm mais risco de desenvolver essas doenças. E no tratamento oncológico, por exemplo, todo paciente que está em curso de radioterapia e que tem algum sintoma digestivo ou
no paciente que está recebendo quimioterapia, que também cursem com diarreia ou recebam, como você já disse, antibióticos por muito tempo ou fazem quimioterapia, né, por períodos muito prolongados. Então a gente às vezes esquece, né, mas isso é uma coisa que passa a ter uma importância, né, cada vez que a gente estuda mais. Agora, fica um alerta também, eu acho, para essas mães que têm criança e que qualquer febre, dor de garganta, não tem, sabe, a criança nem começa a ter febre, já acha que tem que dar antibiótico, já pressiona o médico, né, com um dia de febre, 2 dias ela já vai no médico, a criança às vezes está bem, brincando e rindo, e já até que bem, não, tem que tomar antibiótico e tal, porque assim, você pode estar ocasionando mais mal do que bem para o seu filho. Bem, o que eu vejo na prática são as pessoas que têm diarreia, né? Pessoas saudáveis que estão no momento de diarreia, né? Não estão usando nenhuma medicação, às vezes foi o que comeu, até alguma fruta, né? Que pode ter ocasionado, e tomam probiótico como se fosse um antidiarreico. O que você tem a dizer sobre isso e a orientação? Bem, isso me fascina, essa pergunta, muito obrigado. As pessoas têm que separar na cabeça o que é disbiose de uma infecção. Se a paciente está evoluindo com um processo infeccioso, ele tem que tratar a infecção ou dar tempo ao tempo, porque essas coisas vão desaparecer espontaneamente. Quais pacientes deveriam pensar no usar um probiótico no uso ou na vigência de uma diarreia? São aqueles pacientes mais debilitados, são aqueles pacientes de extrema idade, são aqueles pacientes que usam antibiótico com muita frequência. Esses pacientes têm indicação de você adicionar um probiótico. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, não é isso que a gente encontra, né? São pacientes jovens, pacientes que comeu uma maionese diferente, teve diarreia. Não adianta a gente esperar que o probiótico vai desfazer aquela infecção. Inclusive, os trabalhos de hoje mostram que ele pode até diminuir ou lentificar o retorno para o seu ecossistema normal. Então, o mais importante nesse momento é ter uma infecção aguda, com uma gastroenterite aguda, procura o seu médico, ele vai te orientar, mas os trabalhos mostram que não há benefício em usar probiótico nessas situações. Extremos de idade, em pacientes que se justifica que a doença já causou uma disbiose depois de vários dias, meses de evolução, aí já vale a pena a gente pensar nesse probiótico. Então eu já entro em outra pergunta. Adianta, por exemplo, você está com alguma coisa, você toma 2 comprimidos, aí depois você nunca mais toma, de vez em quando toma de novo. Ou então pessoas que ficam usando continuamente, por exemplo, tomam antibiótico por muito tempo, ou tomam quimioterápico por muito tempo e usa durante vários meses. Então eu queria que você respondesse, adianta esses comprimidos de vez em quando? E se a indicação é qual o tempo que a gente tem que usar? Perfeito. Em relação ao tempo, o melhor trabalho sobre isso foi publicado na Science em 2020, se não me engano a data exata, que mostra que 20% das pessoas só, elas mudam a flora intestinal em virtude desse probiótico. Então, 80% realmente não tem nenhuma mudança por conta disso. Então, usar 1, 2 comprimidos diminui ainda mais esse efeito sobre a flora. O tempo máximo de trabalho que a gente tem em acompanhamento é de 30 dias a 3 meses, a 90 dias. Em pacientes em radioterapia, em quimioterapia ou até evoluindo com algum outro tratamento onde o probiótico é necessário, a gente usa durante o período daquele agressor. Então a gente vai fazer uma radioterapia, a gente usa durante a radioterapia, durante as sessões, sim. E aí um pouco mais de 24, 48 horas, até 5 dias depois, mas a ideia é durante o agressor a mais aquela flora intestinal. Então vou usar continuamente que ele vai ser sempre bom. Essa história, você vai estar jogando mais fora o dinheiro do que... E aí é aquele perigo, né, da automedicação. Então eu te pergunto, existe um risco real? Eu acho que você já adiantou alguma coisa, mas assim, o que de ruim que pode acontecer também nesse uso indiscriminado, como qualquer substância, né?
Primeira coisa, existe o risco financeiro. Você pode estar usando uma coisa que não vai te ajudar em nada. Sim. Segunda coisa, que existe o risco teórico, porque essas bactérias, elas são estudadas em termos de laboratório, visto que elas não são patogênicas. No entanto, toda vez que você mexe com um ser vivo, a gente não tem como te afirmar com 100% de certeza que no seu ecossistema, que na sua constituição intestinal, aquela bactéria ela é 100% segura. A gente não tem essa afirmação para nenhuma dessas bactérias. Então, existem relatos na literatura de pacientes muito imunossuprimidos que fizeram infecções por quadros como esses. A gente modula, às vezes, o intestino não só com probiótico, mas também com transplante de fezes, e os pacientes fazem processos infecciosos após isso. Então, existe sim um risco teórico de você modular isso para uma infecção ou até mesmo modular isso de maneira não positiva. O problema é que eles estão livremente, né? Você não precisa de receita para comprar, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, daí a importância, né, da nossa conversa. Uhum. E no mercado, né? E aí também aquela questão do financeiro. No mercado, há os probióticos, né, com uma cepa, e há aqueles que têm, né, até 5 cepas. Como é que funciona? Quando usar um ou outro? O que é melhor? O que você pensa sobre isso? Os trabalhos mostram que usar mais do que uma cepa, ele é mais eficaz. Sim. Isso, de novo, isso não pode ser inundado, isso não é positivo, isso não é correto para todas as indicações. Mas os suplementos, as medicações de probiótico que tem mais do que uma cepa, elas tendem a ser mais efetivas. Então, o probiótico mais badalado no mundo inteiro, um probiótico americano, e ele tem 5 cepas. Sim. E uma acaba ajudando a outra de maneira a te fazer um efeito benéfico. Qual a diferença disso, por exemplo, de um leite fermentado, de um iogurte, que a gente sabe que também tem, né, as bactérias atenuadas, as bactérias que a gente diz como boas? A diferença é que aquela bactéria você criou na sua casa. A outra bactéria foi criada no laboratório. No fundo, tudo é bactéria com o mesmo intuito de ser apenas benéfica. Quando você faz esses leites fermentados em casa, eles não têm conservante, eles não têm outros materiais, outros químicos que também interferem na sua flora intestinal. E além disso, o leite vai acabar funcionando como um pré-biótico, né? Lembra que tudo aquilo que a gente mostra para o intestino, de maneira que o intestino vá metabolizar, você vai acabar selecionando bactérias que podem ser também benéficas. Então você está usando um pré-biótico junto com um probiótico naquele momento. E eu acho assim que essas alterações de flora, né, elas vão além, né, desse conhecimento ser uma coisa, né, que como a gente já está conversando, uma coisa nova. E aí eu li um trabalho muito interessante que pegaram uma população de pessoas que portavam Alzheimer e eles viam que, né, essas pessoas, elas tinham flora diferente do habitual, havia menos cepas, não era igual. Então, aventou-se uma hipótese, né, do tipo de alimentação, às vezes pessoas que comem muito doce, por exemplo, em relação ao Alzheimer. Mas isso tudo muito especulativo. Queria que você comenta sobre isso. Esse dado é um dado muito importante. Toda a literatura que avalia doença frente à microbiota intestinal, eles avaliam de que maneira? A riqueza de bactérias que tem dentro do intestino, né? Imagina um número de espécies que vivem lá dentro. Sim. Se esse número de espécies estiver reduzido, ele é compatível com ter doenças. Geralmente que as pessoas que têm várias bactérias diferentes no intestino, ou seja, foram expostas a mais bactérias, elas têm menos doença. Isso é verdadeiro para várias doenças, inclusive o Alzheimer. A grande dúvida nesse momento é saber até que ponto aquela bactéria ela causa ou aquela bactéria mantém a doença. Porque existem 2 fatores diferentes. Ele pode causar ou ele pode só manter aquela alteração que foi causada. E aí isso ainda os trabalhos ficam muito na dúvida em cravar essa associação. A gente fez uma revisão sistemática da literatura, por exemplo,
para síndrome do intestino irritável. E a gente é relatado na literatura. Síndrome do intestino irritável. O que é síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável é hoje considerado uma doença de cunho funcional, né? É uma doença onde eu tenho sintomas intestinais, mas eu não tenho nenhuma inflamação que justifique aquilo. Sim, você não fez exames e tudo, você não descobriu a causa, mas a pessoa tem a queixa de alguns... De dor, de estufamento, diarreia, exatamente isso. Isso é uma doença também associada à nossa flora intestinal. E eles descobriram que o fato de eu conseguir mudar essa flora intestinal nesses pacientes, eu consigo, por exemplo, diminuir nível de ansiedade, nível de depressão. Ou seja, isso comprova que a modulação intestinal ela pode interferir diretamente na função, na cognição. Os pacientes com Alzheimer, os pacientes melhoram o nível cognitivo naqueles que foi conseguido a modulação da flora intestinal. Então a flora intestinal vive diretamente com a sua capacidade cognitiva. A grande pergunta é: o probiótico consegue esse resultado? Provavelmente só ele não. Exatamente. Né? Porque as doenças são, né, muito complexas, né? E essa relação causal, ela pode fazer um significado, mas a gente tem que entender que essas pesquisas são muito iniciais. Tudo indica que é sustentável, que isso vai dar certo, mas a gente ainda está muito engatinhando, assim, né, na amplitude de benefícios que pode causar e também evitar, né, de se piorar, né, como eu disse, ficar usando, né, antibióticos indiscriminadamente. Bom, com isso então a gente finaliza. Eu quero agradecer então, Dr. Felipe, foi muito esclarecedor, né, o que ele deu de dica aqui pra gente. E se você quiser saber mais, me acompanhe nas redes sociais e no meu canal do YouTube, ok? Tchau, tchau.